e vê se não levanta. Esses velhos de hoje em dia, viu? E ainda querem preferência na fila lotérica. Opa, depois de ter me botado aqui pra lutar com esse velho que eu descobri que era Zeus, agora minha luta acabou. E eu não faço ideia do que vai rolar. Só tô achando estranho o apresentador não ter anunciado que eu ganhei. Eu acho que eu me lasquei. Opa, tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou o Gar e eu sei que essa continuação tá atrasada. Teve bastante gente que me pediu no vídeo da primeira temporada, mas eu finalmente trouxe a segunda temporada de Shumatsu no Valkyrie. Sem mais enrolação, bora pro resumo. Dando uma pequena recapitulada, o Ragnarok são 13 batalhas entre deuses e humanos, e se os deuses ganharem, a humanidade vai ser extinta. Caso contrário, eles vão poder viver por mais 1000 anos. E atualmente o placar tá 2-1 pros deuses. Enquanto andavam no corredor, a Gol pergunta quem poderia ser o próximo lutador que os deuses escolheriam. E o Hercules aparece dizendo que ia ser ele, e pela primeira vez a gente vê um deus, semideus, que a Brunilda não odeia. Eles se dão bem e o Hercules parece aquele tipo de pessoa boa e inocente. Saindo de lá, o Loki vai falar com ele, zoando por ele ser um semideus. O Hercules diz que é contra a extinção da humanidade, mas que não pode perder a luta, e que sempre vai fazer o que é certo. Voltamos pra arena onde acabou a primeira temporada, com a plateia em dúvida pra quem torcer, já que o Hercules era bonzinho e o Jack é o Jack Estripador. O Hercules fica bravo e dá um grito pra Brunilda, já que os humanos que lutaram até agora eram respeitosos, diferente do Jack, que é um serial killer, e até oferece poupar a vida do Jack caso ele desistisse da luta, porque ele não gosta de mortes desnecessárias, diferente dele, o que reforça ainda mais a personalidade bondosa do Hercules. O Jack obviamente recusa, mas agradece pelo Hercules aceitar lutar na arena de Londres, e mostra sua Volunder, que é uma tesoura dourada gigante. A batalha começa, e o Jack mete o pé dali. O Hercules vai correndo atrás dele bravo, e encontra o Jack sentado em uma mesa, dizendo que aquela era a hora do chá. Mas quando o Hercules se aproxima, ele nota um fio na frente dele, e ao puxar, uma chuva de facas cai em cima dele. Mas não acontece nada, já que armas normais não podem ferir um deus. Ele vai pra cima do Jack, que usa um gancho pra sair de lá, tipo o Batman. Porém, o Hercules alcança ele pulando, e pra se proteger do ataque, o Jack usa a tesoura dele, que acaba quebrando. Depois de cair, o Jack puxa um monte de faca da bolsa dele e joga no Hercules, que não desvia, já que aquilo não podia ferir ele. Mas ele tava errado, porque todas as facas conseguem cortar ele, o que deixa o herói espantado. Então o Jack diz que mentiu quando disse que a tesoura era a Volunder dele, e que na verdade era a bolsa, que podia criar armas divinas contanto que sejam menores que a bolsa. Então a Brunilda revela que os humanos superam os deuses em uma coisa, a maldade, e o Jack era o fruto de toda a maldade humana. Ele puxa mais facas da bolsa dele e começa a jogar no Hercules, que agora se defende quebrando elas. Só que elas eram lançadas em diferentes direções e velocidades, e até com efeitos. Então algumas ainda acertavam ele, o que não impediu dele se aproximar aos poucos. Quando ele vai acertar o golpe, o Jack monta um guarda-chuva que gira, desviando o ataque do Hercules. Ele então decide usar mais poder, e as tatuagens deles começam a se espalhar pelo corpo. A clava com o rosto de leão dele parecia criar vida, e lança um ataque que quebra o guarda-chuva do Jack. Então o Ares dá uma explicação sobre isso. Antes de virar um deus, o Hercules fez 12 trabalhos para os deuses, que deram poderes para ele. Mas cada vez que ele usava um, as tatuagens se espalhavam mais pelo corpo, causando muita dor. Só que o Hercules aguentava essa dor sem expressar, e quando as tatuagens cobrissem o corpo todo, o Hercules morria. Então o anime mostra um flashback do Hercules quando ainda era uma criança magrela e se chamava Alcides, que foi tentar defender uma outra criança e no final apanhou junto, já que desde pequeno ele era alguém justo e sempre tentava proteger quem merecia. Aí uma noite as crianças que zoavam ele disseram que se ele quisesse ficar mais forte, ele devia beber o sangue de Zeus, que ficava em um recipiente na mão de uma estátua dali. Se um herói bebesse, ele ficaria tão forte quanto um deus, e se fosse um falso herói, ele morria. Mas o Alcides diz que se morrer, todo o esforço dele vai ser à toa, então ia continuar apenas treinando. E um dia, depois de muito treinamento, ele tinha ficado forte, e mais ninguém zoava ele. Naquela época, teve uma reunião dos deuses, que decidiram que a humanidade podia viver por mais 1000 anos, mas que eles deviam dar pelo menos um castigo pelos estragos que eles faziam na Terra. Então Ares disse que a cidade que ia ser castigada era do território dele, então ele mesmo ia cuidar daquilo. E chegando lá, o povo sabia que não tinha chance contra um deus, e geral aceitou a morte, menos o Alcides, que tentou impedir o Ares e tomou uma bicuda. Vendo que ele não era páreo, ele bebe o sangue de Zeus e não morre, ficando muito mais forte e acabando com todo o exército do Ares, e lutando de igual para igual contra ele. Mas o Zeus aparece parando a luta, e chamou o Alcides para se tornar um deus, já que deixar ele vagando por aí com o poder de um deus ia causar muitos problemas. E em troca de não matar a humanidade, o Alcides aceita. Assim ele é coroado como um deus e filho de Zeus, recebendo o nome de Hércules. Voltando pra arena, o Jack não para de lançar facas para manter a distância, e até usa os fios para escapar. E diz que em Londres chove bastante, e que o Hércules não devia ter quebrado o guarda-chuva dele. O Jack joga as facas nos fios, que arremessam elas em todas as direções e muito rápido, acertando o Hércules, que de novo usa um dos 12 trabalhos para contra-atacar, dessa vez usando um pássaro que cria um vento que joga as facas de volta pro Jack, derrubando ele dos fios e quebrando o monóculo dele. E o Jack, ao olhar pro Hércules com o olho que estava coberto, disse que a cor dele era muito bonita, e questiona qual cor ele vai ter quando morrer. O terceiro episódio começa com o passado do Jack mexendo no lixo e procurando comida, e sendo espancado pelo dono da loja. E vemos que desde criança o Jack tinha um olho direito diferente, que fazia com que ele visse cores como se fossem a aura das pessoas.
Não é esse tipo de aura. Com isso ele conseguia saber o sentimento das pessoas. Ele corre até um bordel, que era o lugar onde a mãe dele trabalhava, que era uma mãe muito boa, juntando dinheiro pra remédios pro filho e cuidando dele. O Jack te diz que a mãe dele tem a cor mais bonita de todas. A gente também tem uma explicação dizendo que a mãe dele já engravidou 5 vezes, mas só decidiu ter o Jack, que foi o último. Em um certo dia, o Jack encontra a mãe dele chorando, porque um cara por quem ela se apaixonou tinha se casado, e não ido atrás dela como ele tinha dito, o que deixa a mãe dele muito brava, mudando a cor dela pra cor de raiva e desprezo, que o Jack via nas pessoas na rua, já que todo aquele carinho que a mãe dele tinha, na verdade era só pra manter um vínculo com aquele cara que ela tava apaixonada, que era o pai dele. Ela também fala que não devia ter deixado ele nascer, e um monte de coisas não muito agradáveis de se ouvir. O Jack então começa a fazer massagem no pescoço da mãe, que fica com cor do medo, que o Jack fala ser uma cor muito bonita que ele nunca tinha visto antes, mas ela se solta empurrando ele, o que não impede dele pegar uma faca e transformar a mãe dele em uma zagueira do Vasco. Depois disso ele vai atrás do Jack, o pai dele. Já entenderam de onde ele pegou o nome que ele usa, né? Até porque o nome dele na real não é Jack. E depois de mandar o cara de arrasta, ele pega o chapéu do cara e vai embora. Voltando pra luta, o Jack fala que a cor de medo na hora de morrer era uma visão bela. O Hércules vai pra cima encurralando ele, que usa o gancho dele pra subir no Big Bang, mas o gancho se solta e ele fica pendurado. O Hércules aproveita pra derrubar o Big Bang, e na queda o Jack arremessa o relógio nele. O Hércules, sabendo que coisas feitas por humanos não podem ferir os deuses, nem desvia, o que custa o braço esquerdo dele. Então descobrimos a verdade através do Loki. A Volundr do Jack não era tesoura, nem as facas e muito menos a bolsa. O tesouro sagrado dele eram as luvas. Ele podia transformar tudo que ele tocava em armas divinas. O anime mostra a Bruna escolhendo a Valkyria Locke, não sei como é que fala o nome dela, pra ser a Volundr do Jack. Ela obviamente se recusa e diz que não vai aceitar isso e lutar junto com o assassino. Mas o Jack aparece de repente e pendura ela pelo pescoço. E por mais que ela implorasse pra Brunilda ajudar ela não fez nada. E o Jack força uma Volundr, que é feito alinhando os corações das Valkyrias e do humano que vai lutar. O Jack se surpreende, já que mesmo ferido e sendo enganado a batalha toda, o Hércules ainda mantém a cor dele, que era a mesma que a mãe dele tinha. O Hércules também fala um monte de defeito da humanidade pra depois falar que ama os humanos. Eles podem ser burros, ignorantes, traidores, desonestos, cafajestes, incompetentes, depravados, mas eu amo eles. Depois desse belíssimo discurso, o Hércules usa o 12º trabalho, chamado de Cão de Guarda de Hades. Esse Hades, não um soco. Esse trabalho era o último e também o mais poderoso, mas em troca, se ele não matasse o oponente, as tatuagens iam se espalhar pelo corpo todo e o Hércules morreria. Eles começam a lutar de novo e... que porra de 3D é esse? Enfim, não adiantava o Jack criar armas divinas, já que o Hércules estava quebrando tudo. E até que o Jack era bem ágil, conseguindo desviar dos ataques e até freando um deles com uma tampa de bueiro. Por mais que depois o soco passou e pegou na cara dele. Mas isso são só detalhes. Em uma tentativa de fugir, o Hércules derruba o Jack, que cai em cima de uma grade que acaba empalando ele. Mas a gente tem que lembrar que na mão do Jack, a cidade inteira era uma arma. Ele corta um prédio e joga em cima do Hércules, que virando uma arma divina é pesado até pra um deus. Então ele é esmagado. Mesmo machucado, ele consegue sair dos escombros. E depois de uma coringada por parte do Jack, eles começam um combate direto pela primeira vez. E um dos socos acerta o Jack, jogando ele pra longe e deixando ele todo acabado. E com toda a humanidade torcendo contra o Jack, ele se levanta. O que não adianta muito, já que o Jack toma outro murro na cara. Mas dessa vez ele não cai, e surpreende todo mundo atravessando o Hércules com as mãos, que ele surgiu de sangue da ferida dele, e depois transformou o sangue em uma arma divina. E nos últimos momentos, o Hércules abraça o Jack e diz que acima de tudo, ainda ama a humanidade. E assim acaba a quarta rodada do Ragnarok. O vencedor, Jack o Estripador. Até rimou. A Volundr se desfaz e a Valkyria vai embora, falando pra ele ir pra uma enfermaria, já que ele tava tudo acabado. Quando o Jack se afasta da arena, todos começam a jogar pedras e avaliar ele por ter matado o Hércules. A Gol dá um xingão na Brunilda, perguntando se valia a pena ter feito um assassino ganhar e matar o Hércules. E longe dali, a Brunilda mostra que também tava triste. O Loki vai andar enquanto a rodada não começava e vai atrás do Buda, perguntando se ele era um traidor, já que o poder das Valkyrias era muito grande e que os deuses não permitiriam isso desde o começo. Então aparecem os 7 deuses da sorte, dizendo que vão punir o Buda por ser um traidor. O Buda chama geral pra porradaria, e de repente o Kojiro, vencedor da terceira rodada contra o Poseidon, aparece, dizendo que 8 contra 1 era injusto, e que ia ajudar o Buda. Logo em seguida, o Soji Okita aparece, que é um dos humanos que vai lutar no Ragnarok, e ele também diz que vai lutar pelo Buda. Eles começam a se atacar com um dos 7 tirando o Buda, que desvia fácil. O Loki vai pra cima, mas o Okita para ele. E antes dessa briga piorar, o Zeus e Odin aparecem pra parar ela. A Gol se reencontra com a Brunilda e elas vão atrás do humano que vai lutar na próxima rodada. Eu tô ligado que esse anime é lotado de fanservice, mas essa parte foi de fuder. Em resumo, o Kava tava cheio de mulher e a Bruna expulsa geral. E chama a Turd, a Valkyria que ia ser a Volundr do cara. E essa porra não perdeu tempo e deu em cima de uma Valkyria. Quem dispensa quartel? O preocupante é que ela gostou. Indo pro campo de batalha, dessa vez representando a humanidade, Raiden, um dos melhores lutadores de sumo. E é por isso que ele vai lutar com toda essa quantidade de roupa. Já do lado dos deuses, depois de ter perdido o lugar dele na segunda rodada, Shiva, o deus hindu da destruição. O Raiden já começa a luta metendo uma bicuda no Shiva e depois ainda dando um soco nele. Mas o Shiva não deixa barato e também não soco. E como de costume, outro flashback. Dessa vez a história do Raiden. Até os 3 anos ele não conseguia ficar em pé, o que deixava os pais dele preocupados. Mas um dia ele conseguiu, só que quando tentou andar, os músculos do corpo dele
quebraram os ossos. E depois de cuidar e se recuperar, isso aconteceu de novo. Então o corpo dele desenvolveu novos músculos pra conter os outros. E foi assim a vida toda dele. Ele conseguiu virar um dos mais fortes lutadores, suprimindo a força dele. Mas agora na batalha ele liberou toda a força, já que a Valkyria serviu como um exoesqueleto pra ele. Com toda a força, o Raiden consegue acertar vários golpes até derrubando o Shiva. Mas obviamente a luta não ia ser tão fácil. Então quando o Raiden ia finalizar com uma cabeçada, o Shiva dá uma cabeçada nele e começa a espancar o coitado. No meio de tantos socos, o Raiden para pra dar um tapa no Shiva. E depois continua apanhando. Mas o Raiden não caiu. Ele até que tava bem. E tinha conseguido segurar um dos braços do Shiva. Ele junta toda a força e esmaga o braço. Mas com os outros deuses da Índia torcendo pro Shiva, dá uma motivação que faz ele continuar lutando. Por mais que o Raiden desviasse, depois de alguns golpes eles começaram a se dar cabeçadas. Parece duas cabras lutando. Cê é louco, não compensa. Não compensa. No flashback do Shiva, a gente conhece o Rudra, o deus da tempestade, que era o melhor amigo dele, e tinha o sonho de ser o deus mais poderoso de todos os deuses da Índia. Acontece que para isso, ele ia ter que subir até o pico mais alto daquele lugar e enfrentar todos os deuses. E pelo Shiva ser o melhor amigo dele, ele também vai junto nessa jornada. E juntos, eles derrotam todos os 1115 deuses dali, chegando no topo. Mas só podia ter um mais forte, então eles são forçados a lutar, coisa que o Shiva não queria fazer, mas ele aceita. Depois de muito tempo lutando, o Shiva tava ganhando, já que o Rudra mal conseguia ficar em pé. Só que aquele era o sonho do Rudra, e o Shiva não queria ganhar. Então o Shiva se joga no chão, mas antes que ele pudesse falar que perdeu, o Rudra desiste, assumindo que perdeu e tornando o Shiva o deus mais forte da mitologia hindu, carregando o sonho de todos os 1116 deuses dali. Com essas lembranças, o Shiva começa a dançar capoeira. Quer dizer, ele usa a dança de combate dele, que deixa ele mais rápido, fazendo com que o Raiden só conseguisse se defender. E como o Shiva tava muito rápido, o corpo dele começa a ficar muito quente, e ele acerta um chute que rasga o corpo do Raiden. Mas por causa da temperatura, a ferida é cauterizada na hora, só que isso não derrubou ele. O Raiden decide se concentrar e usar uma técnica que nunca tinha sido vista, já que ele não usava todo o poder dele e também não tinha tanto controle dos músculos como tem agora. E graças a isso, ele se prepara e vai pra cima, acertando um ataque que rasga os dois braços do Shiva e acerta a cara dele. Foi com certeza um dos ataques mais fortes que já apareceu, tanto que até o Zeus reconheceu a força. E inacreditavelmente, o Shiva se levanta. Mas todo esse poder trouxe um prejuízo. Os músculos dele atingiram um nível de estresse que estava destruindo ele. Ele nem devia estar em pé, mas graças a Turt, ele consegue aguentar mais. O Shiva vê o Rudra na plateia e decide com tudo de uma vez, e enfia a mão no peito, forçando o coração a bater mais rápido, acelerando a circulação de sangue e aquecendo ainda mais o corpo dele. Eles voltam a lutar e o Shiva parece ter uma vantagem, já que por mais que o Raiden bloqueasse os ataques, o calor do corpo do Shiva queimava os músculos dele. Só que esse calor também afetava o Shiva. Então os dois estavam literalmente destruindo os próprios corpos. O Raiden sendo destruído por causa dos músculos e o Shiva queimando pela própria temperatura. Então o Raiden decide apostar tudo em um último ataque, o mesmo que ele usou agora há pouco para arrancar os braços do Shiva. Ele concentra toda a força e vai para cima. Mas dessa vez o Shiva acerta a mão dele com um chute tão forte que rasga o braço do Raiden e arranca metade dele. Por mais que o Raiden aguentasse em pé, ele assume que perdeu e agradece o Shiva por ter feito ele lutar com tudo de si. O Shiva, com mais um chute, separa a cabeça do Raiden, acabando com a luta. Com isso, tem o fim a quinta rodada do Ragnarok. O vencedor é Shiva. Já que a luta acabou, o Zeus vai atrás do Buda, chamando ele para lutar na próxima rodada. E ele aceita e fala pro Zeus aproveitar. E vamos para a próxima rodada do Ragnarok. Do lado da humanidade, defendendo a existência deles, Buda, o deus dos adolescentes. Antes da luta começar, o Buda se reencontrou com a Brunilda e pergunta se o plano dela estava indo como esperado, já que antes da reunião do começo do anime, onde decidiram o Ragnarok, a Brunilda tinha procurado o Buda para aprender sobre o Volunder, o que significava que ela estava planejando algo há bastante tempo. Na hora de apresentar o deus que vai enfrentar o Buda, uma nave desce do céu, a nave dos 7 deuses da sorte. O apresentador fala que os 7 não podem lutar, mas eles se juntam dizendo ser apenas um, e no final eles viram um novo ser. Lutando pelos deuses, Zero Fuku, o deus do azar. Ele puxa a espinha dele que vira um machado, e como é de se esperar, o próximo episódio é um flashback. Antigamente o Zero Fuku era um deus bom, que tentava deixar todo mundo feliz, e quando ele foi até um vilarejo humano, viu que todos estavam mal. Então ele começou a absorver todos os infortúnios das pessoas, só que quanto mais ele absorvia, pior ele ficava, e depois de anos ele já estava todo lascado. E quando ele foi de novo até o vilarejo, geral tinha caído no pecado, e não estavam felizes, até que o Buda apareceu com um monte de gente seguindo ele. Por mais que os seguidores estivessem magros ou ferrados, eles estavam felizes, coisa que o Zero Fuku não conseguia fazer, e depois de trocar uma ideia com o Buda, o Zero ficou bravo, já que todo o esforço dele absorvendo infortúnios não dava resultado, e um humano como o Buda conseguia deixar todo mundo feliz. Sim, nessa época o Buda ainda era humano, ele nem sempre foi um deus. Como ele não conseguia deixar as pessoas felizes, ele decide ficar completamente do mal, e acaba se separando dos 7 deuses da sorte. No campo de batalha, o Buda pega o Zero desprevenido e dá uma joelhada nele. O Zero começa a atacar usando o machado dele, mas o Buda conseguia desviar facilmente. Mas o machado do Zero tinha um poder, ele absorvia o infortúnio crescendo e ficando ainda mais forte, mas a cada ataque que o Buda desviava, o Zero gerava infortúnio. Por outro lado, o Buda desviava do ataque antes mesmo dele ser feito, algo parecido com o que o Kojiro fez na luta dele, mas a diferença é que no caso do Buda, ele conseguia ver o futuro, algo que apenas ele conseguia fazer. E de tanto infortúnio, o machado do Zero fica gigante, ao ponto do Buda não conseguir desviar, mas ele usa o bastão dele que cria um escudo, capaz de parar o ataque. O bastão dos 5 reinos mudava de forma
forma baseada nas emoções do Buda, ou seja, ele não conseguia controlar no que ele ia se tornar. E vamos para mais um flashback, dessa vez do Buda. Ele nasceu como um príncipe em um reino da Índia e era bondoso com o povo dele, e todo mundo gostava, que nem o prefeito de Sorocaba. Ele também tinha um irmão com quem se dava muito bem, mas ele estava doente e um dia acabou morrendo. Pensando no seu irmão e sobre a felicidade da vida, ele desperta a visão dele, podendo ver o futuro. Então, depois de se despedir do irmão, ele renuncia ao trono e começa a viajar sozinho, e foi juntando seguidores, mostrando que eles não precisam sofrer para ser purificados, e ensinando o caminho da felicidade. E assim ele atinge a versão de Deus dele. De volta pra luta, o Zero transforma o machado dele em 2 espadas, e o bastão do Buda muda pra uma lança. Eles continuam lutando e o Zero ficava bravo porque não entendia. Todo mundo gostava do Buda e torcia por ele, mas ninguém se importava com o Zero. Até que depois do Buda falar pra ele se aceitar e chamar ele pra brigar no soco, ele volta até aquela personalidade dele, antes de ficar do mal. E depois de tomar um murro na boca, ele cai no chão, com os chifres dele caindo e a aparência dele voltando a ser antiga. Ele fica feliz, mas os chifres entram dentro dele e saem como 2 dragões envolvendo o Zero e fazendo um ovo. E de lá sai um Zero completamente transformado em um monstro. E nesse momento o Buda se afasta, porque naquele momento ele não conseguia mais ver o que ia acontecer no futuro. Como ninguém sabia se aquele ser era um deus ou não, o Hades aparece, dizendo que aquele era uma lenda do inferno, Rajun, o rei demônio. Ele vai pra cima e o Buda só consegue se defender. Então a Brunilda explica como funciona a visão do futuro do Buda. Ele na verdade consegue ver a alma dos seres, já que antes de alguém fazer algo, a alma faz primeiro. Só que no caso do Rajun, o Buda não conseguia ver a alma dele, por causa da escuridão que tinha em volta. E em um ataque forte dele, o Buda usa de novo o escudo pra se defender, mas o ataque do Rajun conseguiu atravessar o escudo e acertar o olho do Buda. E depois disso foi só ladeira abaixo, vários ataques acertando o Buda e ele só conseguindo se defender. Então o Hades conta mais sobre o Rajun. Ele apareceu no inferno há muito tempo e sozinho conseguiu destruir metade de lá, e de repente ele sumiu. Então o Hades cogita que alguém tenha pegado algum pedaço do Rajun, incubado, desenvolvido ele, e essa pessoa foi até o Zero Fuku e implantou o Rajun. E o Hades também fala que a única pessoa que poderia ter feito isso seria o Beelzebub. O Buda fica pistola pelo Rajun ter pego o corpo do Zero e até dizer que matou o próprio Zero. Então ele sente ódio e o bastão dele assume outra forma, e ele ataca, mas o Rajun consegue bloquear. O Buda insiste e usa mais força, conseguindo cortar o braço do Rajun, mas em troca o Rajun atravessou o Buda e pergunta quais eram as últimas palavras dele. Ele, extremamente puto, fala que vai salvar a humanidade e matar qualquer deus que atrapalhar. Matar qualquer deus... Isso tá me lembrando alguém. O Rajun começa a ficar com medo, porque mesmo naquele estado, o Buda não caía. E ele arranca o braço e transforma em uma espada. Eles vão pra cima um do outro, e depois do impacto, a lâmina da lança do Buda quebra, fazendo o bastão voltar ao estado normal. Mas o Rajun ataca de novo, e quebra o bastão, derrubando o Buda e desmaiando ele. Mas ele acorda quando a mão dele toca em algo, e se levanta dando risada. E vemos que o que ele tinha nas mãos era a arma do Zero. Então ele, junto com o Zero, fazem o Volundir. Como foi ele que ensinou pras Valkyrias, então faz sentido ele conseguir usar também. Nessa forma, a arma, ao invés de absorver os infortúnios do Zero, ele estava absorvendo a benevolência do Buda, algo que só o Buda conseguiria fazer com uma arma. Assim, a arma se transforma em uma espada, e eles voltam a lutar, aparentemente no mesmo nível, até um ponto onde o Buda consegue acertar 2 ataques direto no Rajun, que começa a atacar mais desesperado, só que agora o Buda começou a desviar, já que aos poucos ele estava voltando a enxergar o futuro. A alma do Rajun estava fazendo movimentos tão fortes que a escuridão não conseguia mais esconder ela, e depois de se juntar com o Zero completamente, o Buda consegue se aproximar do Rajun e dar um golpe final, picotando o Rajun e finalizando a luta. E assim, terminando a temporada como fim da 6ª rodada do Ragnarok, o vencedor é o Buda. Bom, sobre essa temporada eu achei mais do mesmo. Não tô falando que tá ruim, tá? Mas segue a mesma lógica da primeira. Os lutadores usam poderes que ferram o corpo deles, como o Hércules, Raiden e o Shiva. Assim como os da primeira temporada, como o Adão e o Zeus. E uma coisa que eu percebi é que os poderes mudam como eles funcionam, como se eles fossem feitos enquanto a história avança. A visão do futuro do Buda, por exemplo. No começo da luta é dito que ele consegue ver o futuro, mas depois da aparição do Rajun, mudam pra ele vê o movimento da alma. Parece que o criador dá um poder e depois percebe que ele é meio apelão. E o que realmente me incomodou, que eu percebi bastante, foi tanto de enrolação que teve. Toda hora algum personagem falava algo e o outro fazia uma cara de surpresa e repetia a mesma coisa. O Hades fala que o Rajun conseguiu destruir metade do inferno. Aí o Ares faz uma cara de surpresa e fala, metade do inferno? E isso acontece muito durante o anime. O que não estraga o anime por completo, mas eu achei meio chato essas partes. Mas isso é só minha opinião. Enfim, se você gostou, deixa o like e se quiser que eu traga o resumo de algum outro anime, deixa nos comentários. Valeu por assistir até aqui e falou! Agora sim acabou. Já até falaram que eu ganhei. E eu espero que os médicos daqui sejam bons, porque eu quase morri de novo.